Bom, vamos lá. Eu deixei para vocês a aula passada uma tarefinha bem simples. Nós estávamos falando sobre a pós-graduação. Na verdade, nós estávamos falando sobre o CNPq e a CAPES, que são dois órgãos de fomento que, digamos assim, gerenciam a pesquisa no país, né? Mostrei para vocês o site do CNPq, alguns é novidade, outros já tinham tido acesso, e mostrei o site da CAPES também, e específico ao periódicos CAPES, que é onde a gente consegue ter acesso especificamente nos artigos de qualquer área, e obviamente da nossa área, da educação física. E aí deixei para vocês a tarefa, como eu estava falando da pesquisa no país, eu entrei inicialmente falando sobre a carreira acadêmica, a trajetória acadêmica, e que após a graduação, bom dia, vocês têm possibilidade, quem quiser se tornar um professor universitário, seja em uma universidade, ou em uma faculdade, ou um instituto de pesquisa, que vocês precisariam seguir essa carreira acadêmica. E, no caso, tem dois passos, dois níveis a serem conquistados. O primeiro seria o mestrado, como eu falei para vocês, em que a CAPES, hoje no país, é a responsável por reconhecer os cursos de pós-graduação e aprovar cursos de pós-graduação, seja na atuação profissional, que hoje nós temos os programas com característica profissional, e os programas com característica acadêmica, que o exemplo que eu dei, mais próximo de vocês hoje, é o programa de pós-graduação em Educação Física associado ao ENUEL. Então, é um programa que ocorre tanto na Universidade Estadual de Maringá, quanto na Estadual de Londrina. E aí mostrei para vocês também o site, enviei o link, e a tarefa era que vocês lessem o regulamento, especificamente do programa, no que diz respeito ao mestrado. Nós nem avançamos ainda ao doutorado. Mas, em relação ao mestrado, o que o aluno, quando ele se torna um aluno de mestrado, ele tem como tarefas. E o motivo dessa tarefa, para vocês, de consultar o regulamento, é para que vocês entendam hoje, enquanto alunos de primeiro ano, as regras do jogo, né, o que precisa ser feito para se tornar um mestre, justamente até para criar uma expectativa, um sonho, e não um sonho inalcançável, muito pelo contrário, um sonho possível de ser alcançado, né? E então eu solicitei que vocês fizessem a leitura do regulamento, para que vocês se manifestassem agora, o que vocês entenderam, o que vocês encontraram em termos de tarefas que o aluno de mestrado, nós chamamos de mestrando, precisa fazer nessa etapa para terminar o mestrado e se intitular mestre. E aí eu deixo aberto aí para quem quiser puxar a fala aí. Pode ser você, Vanessa. Professor. Oi, pode falar. Estão me escutando? Sim. Eu não tinha entendido a tarefa. Aí eu não entendi o que era para fazer. Quem entendeu pode falar. Eu acho que quase ninguém entendeu, porque eu também não entendi. A gente estava até procurando lá no grupo o que era para fazer. Acho que fui eu que te perguntei. Eu também, particularmente, fiquei perdido, professor. Eu não consegui assistir a live e também o senhor deixou o vídeo gravado, mas mesmo estando gravado, travou muito no meu celular, eu até não entendi por quê. O Roderley falou alguma coisa. Sem saber o que fazer. No meu também não abriu. Eu até pedi para a Bruna, para o Vini, ver se eles conseguiam. No do Vini também demorou muito para abrir. Beleza. Professor, confere o chat aí. Oi, o Rodrigo. Oi? O Rodrigo está falando aí no chat. O Rodrigo colocou aqui, deve ser aprovado em teste de seleção, cumprir as diversas etapas do estudo e defender a tese escolhida. O Rodrigo foi bem esperto, né? Ele falou de tudo e nada ao mesmo tempo, porque os caminhos são esses, tá? Mas ele falou de forma generalizada. Então, o que acontece? Quando você está na graduação e está no último ano, você tem uma das etapas para concluir,
entregar o famoso trabalho de conclusão de curso, ok? Entregou o trabalho, acabou as disciplinas, conseguiu êxito, você já é graduado, no caso de vocês, licenciado em Educação Física, tá? Quando vocês querem, por exemplo, fazer um mestrado, e eu vou dar como exemplo que eu tenho mais tranquilidade para falar, mas não muda muito para outros programas no país afora, você escolhe o mestrado, você primeiro tem que olhar uma instituição que tenha o programa que a gente chama de pós-graduação. O próprio nome diz, pós a sua graduação. No caso, vocês têm hoje, mais próximos de vocês, a UEM e a UEL, né? Que é um mestrado e doutorado em Educação Física. Existem mestrados e doutorados em outras áreas afins. Então, mestrado em saúde coletiva, mestrado em saúde pública, né? Mestrados e doutorados que tenham relação com a área da saúde, mas não que seja específico Educação Física. Mas para vocês têm hoje, muito próximo de vocês, o da UEM e da UEL. Tá? E aí a tarefa que eu solicitei era que vocês olhassem o regulamento para entender assim, eu sou aluno formado, quero ser um aluno de mestrado, o que eu preciso fazer? Bom, a partir do momento que você entra no regulamento da UEM e UEL, vocês vão verificar que existem alguns critérios que vocês precisam preencher. Tá? Caso contrário, você não consegue nem fazer a inscrição. O primeiro critério deles, e que esse critério ele é basicamente solicitado, não vou dizer em todos os programas, mas em sua grande maioria, ou em vários programas de pós-graduação no país, é que você apresente um certificado de proficiência na língua inglesa. O que é isso? Você precisa entrar em contato com uma escola, por exemplo, CCAA, a Wizard, escolas que fazem esse tipo de prova. Você faz uma prova nessas escolas. Hoje, a UEM, por exemplo, o Departamento de Letras, eles aplicam essa prova. Essa prova tem um custo, você paga, tem um dia e o horário certo, você vai lá e faz essa prova. Essa prova avalia, de forma geral, sua interpretação de texto, se você tem condições de traduzir um texto, né? E entre outros aspectos. É uma prova de inglês, tá? Digamos, dentro do conhecimento do inglês, é uma prova relativamente básica, né? Mas precisa estudar para ela. E aí você tem uma nota que você precisa tirar a mínima. Tem lugares que a nota é 6, tem lugares que a nota é 7, você tem lugares que é nota por letra A, B ou C. Então, você, olhando o regulamento do programa onde você quer participar, você tem que verificar que tipo de certificação da proficiência em inglês o programa aceita. Então, o primeiro passo é fazer a proficiência em inglês, tá? Para você receber esse certificado. Então, dentre os outros critérios que eu vou colocar daqui a pouco, você já tem um preenchido. Ah, professor, tenho muita dificuldade com o inglês. O que o senhor recomenda? Primeiro ponto, entre em um curso de inglês. Seja um curso técnico. Hoje nós temos pessoas, por exemplo, professores da educação física mesmo, ou professores de inglês, que ministram cursos de capacitação, aulas, para quem quer fazer o que a gente chama de inglês instrumental. Você tem condições de ler os artigos da nossa área e também fazer a prova para obter o certificado de proficiência. Então, precisa procurar essas pessoas e verificar os valores que elas cobram, quantas vezes a semana, qual a duração da aula, qual o material de apoio que ela utiliza e assim por diante. Tá? E aí, o primeiro caminho é melhorar o inglês. Professor, já tenho um inglês ok. Beleza. Procure nos sites, por exemplo, da UEM, do Departamento de Letras especificamente, tem lá as datas e horários das provas. Entre em contato hoje, o João vai falar daqui a pouco, eu sei que hoje tem o CCAA, que foi onde eu fiz a prova de inglês também. Eu não me lembro de quais outras escolas de inglês que são certificadas, são permitidas para fazer a aplicação dessas provas. Mas precisa fazer, tá? Depois disso, você tendo o inglês, e por que da insistência do inglês? Né? Porque hoje o inglês é a língua mundialmente falada. É a língua que 95% da nossa publicação, da nossa área, está em inglês. Então, é coerente que você tenha, pelo menos, condições de ler, se não falar também, né? Ler e escrever, pelo menos ler os artigos em inglês. Então, hoje, 95% ou até mais da literatura mundial, não vou falar nem só da educação física,
estão em inglês. Então, se você quiser ter acesso às informações de qualidade, às informações mais recentes, é primordial que você tenha, pelo menos, facilidade em leitura dos trabalhos. Vocês vão ver, aqueles que investirem nisso e tiverem a leitura melhorada do inglês, vocês vão ver que, com o passar do tempo, vocês vão perceber que os artigos científicos, eles têm quase que um mesmo formato em termos de informação, e a leitura, muitas vezes, os trabalhos são compostos de forma técnica. Então, tem muita coisa que você já vai identificar, muitas palavras que você vai identificar em diferentes textos, em diferentes artigos. Então, o processo de leitura ele vai ficando mais fácil a partir do momento que você vai lendo cada vez mais. Tá? Mas o primeiro ponto é ter o inglês, pelo menos para fazer a prova. A partir disso, hoje no programa Wenwell, eles solicitam que você apresente um projeto de pesquisa, que é um dos assuntos para próximas aulas. Então, você precisa apresentar uma ideia que você tem para fazer uma pesquisa. Lembra, lá nas primeiras aulas que eu dei o exemplo para vocês? Se vocês forem ao mercado hoje, em 2, 3 mercados, e fizerem uma consulta, uma análise do valor da maionese, do valor do saco de arroz, em diferentes mercados, por mais simples que seja isso pode ser considerado uma pesquisa, diferente de uma pesquisa científica, que tem todo um trâmite, tem toda uma exigência dentro do seu trabalho, do seu projeto, para se caracterizar um projeto de pesquisa. Mas, de qualquer forma, você precisa apresentar um projeto de pesquisa. Qual que é o objetivo de você apresentar esse projeto? Tem alguns. O primeiro deles é verificar, e quem vai verificar são os professores do programa, que a gente chama de banca examinadora, alguém vai avaliar o seu trabalho, o seu projeto, vai verificar qual é o teu poder, qual é a tua habilidade em escrever um projeto de pesquisa. Quanto você sabe de pesquisa. Então, dentro do seu projeto, por exemplo, se você consegue fazer uma introdução harmoniosa, se a tua introdução tem começo, meio e fim, se a tua introdução contempla um problema a ser solucionado para a ciência. E quando eu falo um problema a ser solucionado para a ciência, e já disse isso algumas vezes, não é você querer reinventar a roda. Não é você querer descobrir a cura do câncer ou a cura da Covid. Pode ser isso? Pode, claro que pode. Seria o ideal que a sua ideia fosse uma ideia extremamente inédita. Porém, para um nível de mestrado, não necessariamente você precisa ter uma ideia extremamente inédita ou reinventar a roda. Você precisa, como eu coloquei para vocês anteriormente, acrescentar no quebra-cabeça todo uma peça. Então, eu vou dar um exemplo, como eu acho que eu me referi a algumas aulas atrás. Se você gosta de estudar adolescentes, tá? E você está trabalhando na escola, e aí você começa a verificar que, ao longo do tempo, as crianças têm engordado muito, têm aumentado muito o peso, e algumas ou várias têm tido até quadros de obesidade, certo? E na sua escola, o trabalho, por exemplo, com a educação física é 2 vezes por semana, dentro do padrão normal, e os professores trabalham lá o quadrilátero, trabalham futebol, handebol, basquete e vôlei, tá? E as aulas são trabalhadas de forma tradicional, como tem sido feito até os dias de hoje, ok? O professor passa os fundamentos, aplica os fundamentos, faz os trabalhos coletivos e assim por diante. Tá? E aí, você começa a ler os artigos científicos sobre a aplicação da educação física na escola. Quando você começar a ler sobre esse assunto, você vai começar talvez a enxergar as críticas ou as lacunas ou o que falta em termos de informação para uma melhor prática profissional de como trabalhar na escola. E aí você vai ver, por exemplo, que tem pessoas que aplicam as lutas na escola, tem pessoas que aplicam a ginástica, tem pessoas que aplicam as modalidades esportivas menos praticadas, então vão além do futebol, do futsal, do vôlei, do basquete, vão para outras modalidades esportivas. E talvez nesses artigos vocês vão encontrar trabalhos que fizeram a pesquisa, só um momentinho,
Pede para ele subir, por favor. Vocês vão encontrar pessoas, trabalhos, que analisaram, por exemplo, o poder de cognição, a cognição dos alunos, o poder de concentração, por exemplo, dos alunos, quando os alunos fazem as modalidades tradicionais e quando os alunos fazem as modalidades diferenciadas, digamos assim. Então, talvez a pesquisa fez uma comparação entre crianças, adolescentes que fazem um modo trivial de aula de educação física, aquelas que vocês já fizeram, e tem um grupo que vai fazer, por exemplo, as aulas com as outras modalidades. E dentro desse trabalho, o pesquisador, no caso, vai fazer uma bateria de avaliação, seja avaliação física, ou avaliação cognitiva, ou avaliação de saúde, ou avaliação comportamental, para verificar qual grupo teve melhores resultados. Se lá na frente do trabalho, o grupo que fez a modalidade de forma diferenciada, outras modalidades, ginástica, lutas, teve um desempenho melhor, aparentemente, você pode dizer que trabalhar com essas atividades, com essas modalidades diferenciadas, pode produzir um resultado melhor para aquilo que você avaliou. E aí eu leio esse trabalho. E a hora que eu leio esse trabalho, eu vejo que ele aplicou lá com crianças, até 10 anos, por exemplo. Opa, será que esse comportamento, esse resultado é igual, por exemplo, com crianças ou com adolescentes, com pessoas mais velhas? Só o fato de eu ter visto, do que eu li de hoje para trás, que não existe ou tem poucos trabalhos com crianças mais velhas, eu já posso pensar numa possibilidade de fazer um projeto que investigue crianças mais velhas, para saber se aquelas atividades diferenciadas produzem também melhores resultados, da mesma forma que produziram para crianças mais novas. Então, aí vocês vejam, eu não inventei a roda. Eu não precisei fazer uma pesquisa lá dentro da NASA. Eu fiz um trabalho relativamente simples, mas eu vou dar uma informação adicional àquilo que eu estava lendo até o momento. Porque, olha, da mesma forma que acontece com crianças até 10 anos, acontece com adolescentes até 17. Então, vale a pena, na prática profissional, investir na educação física em atividades diferenciadas. Isso é uma ideia muito simples de um projeto de pesquisa, falando de maneira grosseira. Tá? Então, para o mestrado, você não precisa ter uma ideia mirabolante. Você precisa, sim, no final do teu projeto, ter condições de contribuir com a ciência, adicionar informação, seja a favor daquilo que você está estudando, seja contra, ou seja indiferente, ou seja um achado novo. Então, eu falo isso porque quando a gente pensa em mestrado, às vezes, a gente pensa que precisa ter uma ideia inédita. Não, é interessante que se tenha, mas não é uma obrigação. Na avaliação do teu projeto, os professores que vão avaliar os projetos, os avaliadores, eles vão verificar o teu poder de convicção, quanto você consegue convencer de que aquele projeto vale a pena ser executado. Porque você vai estar comprando, brigando por uma vaga por um período de 2 anos, de até 2 anos, para estudar, para desenvolver aquele trabalho. Então, uma das etapas, uma das tarefas do mestrando é executar aquele projeto. Tem que ser aquele projeto proposto? Não necessariamente. O ideal é que você propôs um projeto, você execute ele. Então, imagina lá, o Roderley foi aprovado no programa da Well e apresentou esse projeto de adolescentes que eu dei o exemplo. O ideal é que ele execute esse projeto. Mas isso acontece na prática? Não. Por quê? Porque, às vezes, um professor que escolhe, que aceita ser orientador dele, estuda idoso, estuda atleta. E o professor vai dizer, olha, apesar de você ter apresentado o projeto, você cumpriu a tarefa de mostrar para a gente que você sabe escrever um projeto, que você tem boas ideias, eu não estudo isso, eu não estudo adolescente, eu estudo atleta, tudo bem? E aí você fala, olha, tudo bem, eu aceito estudar atleta, ok. Né? E aí você vai desenvolver um projeto talvez totalmente diferente. Tá? Lá na frente, como é que você vai se explicar? Olha, a explicação é, o professor que está me orientando, ele estuda outra área, outro segmento de educação física. Então, para eu poder desenvolver um projeto de qualidade, com recursos, com o amparo do próprio professor, em termos de conteúdo, de conhecimento e até de logística, eu alterei a minha proposta. Porque, na verdade, o projeto, para entrar em um programa de mestrado, geralmente,
ele avalia o teu poder de escrita, o teu poder de convencer de que você sabe fazer uma pesquisa, tá? E esse poder, você consegue melhorá-lo na graduação, que é o que eu convidei hoje o professor João, que está aí no grupo com a gente, para falar um pouquinho da trajetória acadêmica dele, do que ele fez na graduação, né, que é um dos assuntos nossos, que é a famosa iniciação científica, o que ele fez na graduação, que o levou a ter êxito, e um baita de um êxito, enquanto aluno de mestrado, nos seus 2 anos de mestrado. Então, as atividades com as quais ele se envolveu dentro da universidade, enquanto aluno de graduação. Então, eu trouxe ele para falar dessas experiências, né? Para que vocês vejam que fazer um mestrado não é um bicho de 7 cabeças, não é uma tarefa fácil, mas não é um bicho de 7 cabeças e qualquer um pode fazer. Precisa querer, precisa conhecer as regras do jogo, saber o que precisa ser feito e correr atrás. E o período que vocês estão agora de graduação, em especial vocês do primeiro ano, o ideal é que, se pensam em fazer mestrado, precisam, mais do que nunca, começar o processo a partir de hoje, a partir do primeiro ano. E não deixar, por exemplo, para achar para o 4º ano, achar que só tem que esperar acabar a graduação para pensar em mestrado. Não. Se você começar a se preparar já no primeiro ano, eu não posso dizer com certeza, mas eu tenho quase certeza que o João começou a iniciação científica nos primeiros anos da graduação dele, e talvez, ou provavelmente, isso fez dele um baita de um aluno de mestrado, e ele vai falar para vocês da experiência dele, é que você, começando a se preparar já no primeiro ano, quando você chega no 4º, quando você acaba a graduação, você já entra para concorrer à vaga do mestrado com muito mais qualidade. E geralmente com qualidade superior aos teus concorrentes. Porque hoje abre um edital, por exemplo, para participar de um programa de mestrado, abre para o Brasil inteiro. Pode vir gente de qualquer cidade, de qualquer estado do país. Então, às vezes, você vai concorrer com pessoas extremamente gabaritadas e com pessoas razoavelmente gabaritadas e com pessoas sem preparação nenhuma, que não sabe escrever um projeto, passa na prova de inglês, recebe o certificado de proficiência, mas não sabe escrever um projeto. Então, se você começa a se preparar nos primeiros anos da graduação, você tem condições de ser mais competitivo para essa vaga, tá bom? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou inverter um pouquinho a ordem. Eu vou convidar o João, tá, para falar. Eu não sei quanto tempo a gente tem de gravação ainda. Então, eu estou pensando em encerrar essa live e começar outra, e o João começa falando. Pode ser, João? João? Pode sim. Tá? Então eu vou fechar esse vídeo, que eu não sei quantos minutos ainda eu tenho para gravar, tá? E aí eu começo uma nova live e mando para vocês o convite, tudo bem? Beleza. Vamos lá então. Deixa eu parar de gravar aqui. Até daqui a pouco.